Cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A gente está na série dos No Chill, No Boil, No Beer, e eu falei que a última série o último episódio da série, na verdade, que envolveu No Boil, que envolveu DMS, eu ia deixar um episódio só para falar sobre DMS, e que esse seria o último episódio da série. Eu menti duas vezes. Primeiro porque eu acho que não vai ser o último episódio da série, porque vai ter outros No's aí que as pessoas estão sugerindo, e não vai ser um episódio de DMS, vai ser dois. Começou a desenrolar o negócio aqui, eu comecei a me empolgar, fiz umas planilhas no Excel para você calcular quanto que o DMS some durante a fervura, durante o whirlpool, Cara, e então não vai dar pra fazer num vídeo só, senão vai ficar muito longo. Então vamos lá falar sobre DMS hoje, que é aquele cheiro de milho cozido que eu particularmente tenho muita dificuldade para sentir. Vamos lá? Bom, eu comecei falando que eu tenho dificuldade de sentir o DMS. É verdade, e eu tenho duas teorias para isso. A primeira teoria é que ele é tão presente nas cervejas que para mim o padrão é ter um pouquinho de DMS e eu nem sinto. Ou pode acontecer outro caso, que hoje o DMS ele tem muito a ver com o malte, a gente vai falar sobre isso hoje. E talvez os maltes de hoje em dia, junto com as técnicas de hoje em dia, estão implicando em cervejas com baixíssima quantidade de DMS abaixo do meu limiar de percepção. Como que é com vocês? Vocês sentem é um off-flavor que incomoda? Porque pra mim tem muito off-flavor que incomoda demais. DMS não é um deles, salvo em cervejas muito merdas. O DMS é uma moléculazinha bem simples, dá uma olhada nele aqui na tela. E ele tem um limiar de percepção muito baixo, ou pelo menos dizem que tem, né? Ou eu não tenho, sei lá. Mas em teoria, o limiar de percepção do DMS é baixíssimo, nem é medido em ppm, é medido em ppb. Ou, na verdade, dá até para fazer em ppm, né? É 0,03 ppm, 0,03 miligrama por litro. É mais normal a gente expressar, então, em ppb. E o limiar de percepção dele é 30 microgramas por litro, não miligrama. É muito pouco. Embora alguns outros autores, por exemplo o Kunze, que é o que eu sempre cito aqui, que tem as nossas bíblias aí da cerveja, ele fala que para lager o limiar seria em torno de até 2-3 vezes isso daí. Chegando até aí mais ou menos 80 ppb, 80 microgramas por litro. Apesar da gente falar tanto do DMS, olha, talvez não é o DMS o problema. É o DMS o que dá o cheiro, né? Que dá o efeito, mas ele não é a causa. Sabe igual quando a gente falou muito do diacetil, falou, e quem era responsável pelo diacetil era o alfa-acetolactato, que vinha lá de trás, e era ele que a gente tinha que atacar? No DMS é a mesma coisa, ele é o efeito, ele não é a causa. A causa do DMS é uma molécula chamada SMM, S-metilmetionina. Ela acontece durante a germinação do malte e ela tem o DMS dentro dela. Dá uma olhada na molécula aqui. Se vocês olharem na esquerda, tem a molécula de DMS dentro da molécula de SMM. Então, ocasionalmente elas se separam e sobra o DMS, que é o que nos dá tantos problemas, ou pelo menos é dito que nos dá tantos problemas. E essa molécula SMM, ela está presente na cevada. Então ela é um dos componentes da cevada. Essa molécula ela é um aminoácido sulfurado, é basicamente um aminoácido com enxofre. E aminoácido, como a gente já falou aqui algumas vezes, é um pedaço de proteína. Então faz parte da proteína da cevada. E naturalmente, ou consequência disso, maltes que são muito proteicos têm muito SMM, porque faz parte da proteína. Quanto mais proteico é o malte, mais tende a ter SMM. E aí a gente consegue perceber algumas coisas diretas dessa propriedade, que maltes com bastante proteína, como o malte 6 Row, que é aquele malte que tem mais casca, mais proteína, mais beta-glucano, por consequência vai ter mais malte, vai ter mais SMM. Maltes com pouca proteína, igual esses 2 Rows de hoje em dia, eles tendem a ter bem menos precursor, bem menos SMM. Tanto que dá para fazer uma comparação assim, que um malte 6 Row americano focado para Pilsen pode ter em torno de 8 a 10 microgramas por grama de malte de SMM. Enquanto maltes mais atuais, mais utilizados por nós cervejeiros caseiros, como por exemplo um Pale Ale inglês, ele pode ter de 0 até 2 microgramas por grama. É muito menos e ele tem muito menos potencial de fazer uma cerveja com DMS. Quando a gente sujeita a SMM a temperaturas elevadas, acontece uma reação de degradação térmica dela. Basicamente ela quebra ali no meio, solta o DMS para um lado e vai o resto do composto para outro.
mas o importante mesmo é esse DMS que sobrou. E essa propriedade é a que faz o DMS aparecer. Então, todo momento que o malte passa por uma temperatura alta, tem potencial de criação de DMS. E onde que é o primeiro lugar que ele passa por uma temperatura alta? Fazendo um link com os nossos vídeos aí de malteação, durante o processo de malteação ele passa por temperatura alta na secagem. E aí que é onde surge a primeira quantidade de DMS. Lá no processo de secagem do malte, no kilning do malte, se você não lembra, dá uma olhada nos vídeos sobre malteação, vai estar tudo explicado lá. Existe uma elevação da temperatura para diminuição da água, para diminuição da umidade do malte. E nesse processo, a maior parte do SMM vira DMS. E DMS tem uma propriedade que é relativamente boa e ruim ao mesmo tempo, que é a volatilidade. A gente sente cheiro dele porque ele é volátil, mas isso também faz com que ele saia fácil da cerveja ou do malte. Então nesse processo, lembra como que é? Está com os grãos com um fluxo de ar quente passando, esquenta, forma DMS, DMS é volátil e é carregado pelo ar. Sabendo disso, os bons mestres malteiros, ou os mestres malteiros em geral de hoje em dia, eles direcionam o processo para diminuir o máximo possível de DMS. Como que eles podem fazer isso? Dando mais tempo, em temperatura mais elevada, dando mais fluxo de ar. Existem também outros aspectos que eu não vou entrar aqui agora para forçar essa conversão, mas dá dentro da maltearia para diminuir consideravelmente o número de precursor de DMS. E aí já fazendo links e links e links com outros vídeos, né? Se vocês lembrarem, o Malt Pale Ale, por exemplo, passa por uma temperatura mais elevada que o Malt Pilsen. Malt Pilsen, secagem 60 graus talvez, Malt Pale Ale 90 graus. O Malt Pale Ale ele vai ter muito mais conversão do DMS, do SMM na verdade, do que o Malt Pilsen. Então Malt Pale Ale tendem a ter uma concentração, tendem a gerar menos DMS na cerveja final do que o Malt Pilsen. Vocês viram como tudo é conectado e como o Beer School no final faz, nesse caos, faz uma lógica? Então, mesmo com essa propriedade dele se degradar na maltearia, Malt Pilsen, por exemplo, vai degradar muito pouco do SMM, mas mesmo no Malt Pale Ale sobra e acaba ficando no malte final. E o malte final é o malte que a gente vai usar e a gente vai passar por pelo menos algumas etapas de alta temperatura. E quando eu falo alto, acima de 70 graus, acima de 80, sim, é bem relevante essa conversão. Então, quais partes da produção de cerveja que a gente chega nessa temperatura? No mash out, na fervura e no air pool. Nesses três processos tem a conversão do SMM em DMS. E entender bem faz a gente saber até onde a gente pode ir e o que a gente pode fazer para no final, lá no fermentador, a concentração de DMS ser a mínima possível. Uma coisa legal sobre o DMS, sobre o SMM, é que ele é muito bem estudado e existe conta e equação para quem gosta de ler em livros. Aqui, Principles of Brewing Science, tem umas equações legais, existem artigos do Ben Ford lá, um pouco mais atuais também, falando sobre essas equações. A gente vai falar de uma básica delas, que relaciona a meia-vida do SMM. A meia-vida é mais ou menos é exatamente o tempo que leva para degradar metade do composto. Então, olha essa equação na tela aqui. Essa equação ela é da concentração de SMM no mosto em função basicamente do tempo. Essa equação está aqui como x sendo a concentração de SMM, x0 sendo a concentração inicial de SMM, vezes 2 elevado a t sobre h, onde h é a meia-vida. E a gente acha essa meia-vida, nesse livro aqui, ela diz que a 100 graus a meia-vida do SMM é 40 minutos. Já existem estudos mais atuais que diminuem um pouquinho para 38 a pH 5.6 ou 32 a pH 5.2. Então aí mais uma conexão do pH sendo uma coisa muito importante. E mais ou menos assim, quer dizer que em 40 minutos acaba metade do DMS. Mas não quer dizer que em 80 minutos acaba todo, porque em 80 minutos acaba metade daquela metade. E assim vai e nunca realmente chega a zero, entendeu? Vai fazendo uma conta assim. Para ficar mais fácil, eu vou colocar um gráfico aqui. Vamos supor que tem 100 de SMM e a gente quer reduzir. Colocando essa equação, exatamente a equação com a taxa de meia-vida do George Fix, que é o do cara do livro aqui, a gente vê esse comportamento da redução do SMM. Então, se a gente pegar nossos tempos padrões de fervura, 60 e 20 minutos, a gente vê que a 60 a gente consegue reduzir ou ter uma concentração final de 35%, ou seja, reduzir 65% do SMM, e a 90 minutos a gente tem uma concentração de final de 20%, ou seja, consegue reduzir 80% do DMS. Para vocês brincarem, quem gosta de brincar, eu fiz uma planilha no Excel para a gente
ver isso aqui junto e ver como fica isso daqui junto. Vamos tentar usar ela e tentar planejar quanto tempo a gente tem que ter de fervura para eliminar todo o precursor de DMS. Falei que esse vídeo ia ser comprido, por isso que vai ter mais um ainda. Esse já vai ser 20 minutos quase, o outro mais uns 10, a gente fecha esse assunto. Então vamos lá, minha gente. Essa é a planilha que eu fiz para calcular o SMM residual que pode virar DMS na sua cerveja. Vai ter uma planilha nova no outro vídeo considerando o DMS residual, o que acontece com ele. Agora é o que o SMM residual que pode virar DMS. Então vamos lá, a planilha é muito simples de usar, é daquele gráfico que eu acabei de colocar no vídeo, vem dessa planilha aqui, mas ela tem uma parte aqui para quem quiser brincar. Então, aqui como variáveis editáveis, quanto de SMM tem no malte, quanto de malte você vai usar, eu coloquei aqui em gramas, quanto de cerveja você vai fazer. Aí aqui também já não, isso aqui deveria estar embaixo, que isso aqui é calculado. Então aqui você não muda a relação água-malte. Aqui, beleza. E aqui o threshold, que é quanto você quer possivelmente ter de DMS na sua cerveja, o quanto potencial SMM para virar DMS você vai ter na sua cerveja. Então lembra que eu falei lá no começo do vídeo que podia ser 0,03 mg por litro, 0,08, 0,09 mg por litro. Aqui a gente está em microgramas por litro, então entre 30 até 100 seria o valor máximo aceitável. 90 seria o máximo aceitável. Então vamos deixar aqui 60 e vamos fazer algumas simulações só para ver o que acontece. Ah tá, e aqui embaixo tem alguns valores típicos de referência. Malt Pilsen tendo entre 6 a 10, e aí se for 2 row vai estar lá beirando se for 6 row na verdade vai estar lá beirando os 10. Malt Pale Ale entre 0 a 2. Maltes escuros, como eles passam por muito tempo em temperatura muito alta, essa degradação térmica acaba com praticamente qualquer precursor de DMS, então está aqui 0. E adjuntos que não são feitos de cevada podem não ter nenhum precursor de DMS, não gerar nenhum DMS, porque o DMS faz parte de uma proteína da cevada, entendeu? Tipo, o glúten faz parte de uma proteína da cevada que não tem na aveia, por exemplo. A aveia tem glúten? Bom, mas deu para entender o princípio da coisa aqui. Então algumas cervejas feitas com muito adjunto, elas têm DMS, elas vão ter bastante DMS, não é por causa do adjunto. Pode ser assim um fator secundário, porque às vezes se usa muito malte 6 row nesse tipo de cerveja, mas o adjunto em si pode não ser o problema. Então vamos lá, fazer uma simulação. Supor que eu faço uma cerveja 100% com malte Pilsen, e vamos supor que ele tenha 8 microgramas por litro de SMM. Eu vou fazer aqui 20 litros de cerveja e para isso eu vou usar 4 ou 5 quilos de malte que seja. Então lembrando que está em gramas, né? O threshold que eu aceito é 70, por exemplo. Então aqui a gente tem a relação água-malte, deixa eu deixar na cor para o não editável aqui. A nossa relação água-malte é 250 gramas de malte por litro de água. Quanto tem de SMM no mosto? O tempo para conversão total, o tempo de fervura para conversão total, e é basicamente isso. E aqui o gráfico do que acontece com o tempo. Então sai de 2000 e vai até... aqui o gráfico nem considera o final ali, né? O fato é que a gente precisaria, para garantir que a gente... mas para garantir mesmo que a gente não vai ter DMS nessa cerveja, mas claro, tem os outros processos ainda, a gente não está falando só da fervura. Mas para garantir, indiferente que você faça depois, que não vai ter DMS nessa cerveja, ela precisaria de 193 minutos de fervura. Olha que absurdo, não é usual isso daí. Vamos pegar outro exemplo, a gente vai fazer uma Pale Ale, basicamente só com malte Pale Ale, e vamos supor que é um malte Pale Ale de boa qualidade, que tem 1 micrograma por litro de SMM. A gente está usando 4 quilos para 20 litros, bastante razoável, né? E o nosso threshold vamos deixar em 60. Então, ó, ele dá, a nossa planilha dá que para conversão total do SMM, a gente precisa de um tempo de fervura de 70 minutos. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui para quando vocês forem usar, sem nenhum... O computador está travando muito, ele não está aguentando gravar. Eu acabei de abrir ele, ele está superaquecendo, está muito quente aqui.
Tempo total para conversão. Vamos colocar aqui que é em minutos ainda, para não ficar nem um pouco confuso depois. Então, em 70 minutos você converte e você tem certeza que não vai ter nenhum DMS na sua cerveja. Se fosse o dobro, obviamente ia demorar um pouquinho mais, não vai demorar o dobro porque não é linear o negócio, né? O negócio é logarítmico, o negócio é exponencial. Então, isso aqui é só para ter uma referência. E se você quiser fazer um mix de malte, aí você vai ter que fazer um mix proporcional. Então, a gente pode ver, a primeira coisa é que se a gente usa malte Pilsen, e esse malte Pilsen tem aí pelo menos uns... Opa, célula errada. E esse malte Pilsen tem pelo menos uns 6 microgramas por grama, a fervura já fica num tempo que não é mais usual e não é mais aceitável, não é energeticamente viável. Então, o que a gente faz? Existem outros processos aí para frente que vai continuar havendo conversão e a gente pode impedir a conversão. E é isso que a gente vai fazer no vídeo que vem. No vídeo que vem a gente pega mais uma planilha dessa que ela vai considerar a conversão durante o whirlpool e qual que é o tempo de whirlpool ideal, o tempo de resfriamento ideal para você garantir que você não tem DMS na sua cerveja. Então pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem o Beer School que a gente vai ter mais coisas científicas legais igual essa. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. E se vocês gostam de coisas científicas assim, deixem aí embaixo. Valeu, muito obrigado e até a próxima.